Apenas 7 trechos nas escrituras sagradas fazem menção a Nimrod. Pouco se sabe explicitamente a seu respeito. Ele se destacou como um destemido guerreiro, descendente de Cuxi e bisneto de Noé. No entanto, abundam lendas e narrativas enigmáticas acerca desse personagem misterioso. Então, o que exatamente podemos afirmar sobre Nimrod? O que as escrituras dizem sobre Nimrod? Nimrod é mencionado em 3 passagens. A primeira e mais detalhada é encontrada em Gênesis capítulo 10 versículo 8 a 12, Cuxi gerou Nimrod, que foi o primeiro a se tornar um valente na terra. Ele foi um poderoso caçador diante do Senhor, por isso se diz, como Nimrod, o valente caçador diante do Senhor. Os primeiros lugares do seu reino foram Babilônia, Uruk, Acade e Caoné, na terra de Sinear. De lá ele partiu para a Síria, onde construiu Nínive, Reobote-ir, Calá e Rezém, que está entre Nínive e Calá, a grande cidade. A próxima menção de Nimrod ocorre em uma genealogia no início de uma Crônicas. Sua breve inclusão em Crônicas capítulo 1 versículo 10 afirma, Cuxi gerou Nimrod, que foi o primeiro a se tornar um valente na terra. A última referência a Nimrod é breve e incidental. Miqueias capítulo 5 versículos 5 e 6 relata: E ele será a nossa paz quando os assírios invadirem a nossa terra e marcharem pelos nossos palácios. Levantaremos contra eles 7 pastores e 8 líderes do povo, que governarão a terra da Assíria à espada, a terra de Nimrod com suas muralhas. Ele nos livrará dos assírios quando eles marcharem contra a nossa terra e atravessarem as nossas fronteiras. A partir dessa passagem em Miqueias, podemos inferir que, pelo menos para o povo de Deus, a Assíria ainda era considerada a terra de Nimrod centenas de anos depois. No entanto, nosso conhecimento sobre a figura de Nimrod permanece limitado. Qual é a etimologia do nome Nimrod? O nome Nimrod passou a ser associado a um grande caçador desde que ele foi descrito como tal em Gênesis capítulo 10 versículo 9. Entretanto, é provável que o nome tenha tido um significado diferente na língua original. Alguns estudiosos sugerem que Nimrod possivelmente derivou de uma raiz semítica, uma língua semelhante ao hebraico antigo. Essa raiz parece se assemelhar à palavra romanizada Omarad, que significa o rebelar-se. Consequentemente, Nimrod é frequentemente considerado como um rebelde diante do Senhor. A passagem bíblica que o descreve como um poderoso caçador diante do Senhor, ou por exemplo, Gênesis capítulo 10 versículo 9, pode ser traduzida de forma mais literal como em oposição ao Senhor. Essa possível tradução apoia a interpretação de Nimrod como o rebelde. Quem foi Nimrod na história? Existem várias teorias sobre a vida de Nimrod, desde histórias e lendas judaicas até interpretações contemporâneas. Começaremos com algumas informações que podemos deduzir com maior certeza a partir do próprio texto bíblico. As genealogias em Gênesis 10 e Crônicas 1 claramente rastreiam a linhagem de Nimrod. Seu pai era Cuxi, filho de Cã, filho de Noé. Portanto, Noé era o bisavô de Nimrod. Apenas algumas gerações haviam se passado desde o dilúvio, que devastou o mundo e deixou somente Noé e sua família. Devido ao comportamento inadequado de Cã, conforme relatado em Gênesis capítulo 9 versículo 18 e 27, Noé amaldiçoou o filho de Cã, Canaã, que presumivelmente era tio de Nimrod. No entanto, não parece que Noé tenha amaldiçoado diretamente os outros filhos de Cã. Assim, Cuxi pode não ter sido afetado pela maldição. De acordo com Gênesis capítulo 20 versículo 8, Nimrod era um valente. A palavra hebraica aqui, Gibbor, também pode ser traduzida como o tirano, embora seja frequentemente usada na Bíblia para se referir a guerreiros poderosos ou heróis. Portanto, a conclusão de que ele era tirano é incerta. Presumivelmente, Nimrod ocupava alguma posição real, já que a Bíblia menciona os lugares principais do seu reino em Gênesis capítulo 10 versículo 10 e 12, incluindo as cidades importantes de Babilônia e Nínive. Seu domínio se estendia por toda a Suméria, então conhecida como Shinar. Após a fundação de cidades em Shinar, Gênesis capítulo 10 versículo 11 relata que Nimrod se dirigiu para a Síria e construiu grandes cidades lá, incluindo Nínive. 7 fatos pouco conhecidos sobre Nimrod na Bíblia. Além dessas informações, há pouco que possamos afirmar com confiança. Portanto, aqui estão alguns fatos intrigantes, bem como mitos e lendas associados a Nimrod. Nimrod pode não ter sido uma figura histórica real.
Alguns intérpretes sugeriram que Nimrod não era um indivíduo real, mas uma figura que representava um grupo de pessoas rebeldes. Embora essa seja uma possibilidade, parece improvável, uma vez que outras nações nos registros genealógicos circundantes são tratadas como indivíduos, enquanto Nimrod é retratado como uma pessoa singular. Além disso, escritores e historiadores judeus posteriores geralmente consideravam Nimrod como uma figura distinta. Nimrod pode ter sido uma pessoa má. Conforme discutido anteriormente, o nome Nimrod provavelmente derivava de uma raiz que significava o rebelar-se, e a descrição de o valente caçador poderia ser traduzida como o tirano. Além disso, a frase o diante do Senhor em Gênesis 10 versículo 9 poderia ser interpretada como em oposição ao Senhor. Essas pistas sugerem que Nimrod poderia ter se destacado como um caçador, guerreiro e líder em oposição a Deus. Nimrod pode ter sido o construtor da Torre de Babel. A cidade de Babel é frequentemente identificada com Babilônia, da qual Nimrod é registrado como fundador em Gênesis capítulo 10 versículo 10. De fato, algumas traduções da Bíblia se referem a essa cidade como Babel, em vez de Babilônia. O capítulo 11 de Gênesis, que segue diretamente as genealogias de Gênesis 10, narra a tentativa de construir a Torre de Babel, uma estrutura concebida em oposição a Deus. Em Gênesis 11:4, o povo declara: "Vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo atinge os céus." Se Nimrod fundou a cidade de Babel, é provável que ele tenha participado desse projeto. Essa conexão é aceita em muitos textos judaicos. O antigo historiador Joséfo afirma que Nimrod disse que se vingaria de Deus se ele tivesse a intenção de destruir o mundo novamente. Para isso, ele construiria uma torre tão alta que as águas não a alcançariam, e assim ele se vingaria de Deus por ter destruído seus antepassados ou antiguidades dos judeus. Livro 1, capítulo 4. Nimrod pode ter influenciado a epopeia de Gilgamesh. A epopeia de Gilgamesh é a obra mais antiga da literatura épica já encontrada, escrita em tábuas de argila. Ela gira em torno do grande rei guerreiro Gilgamesh, que, em algumas versões, é retratado como um semideus devido às suas proezas extraordinárias. Embora Gilgamesh seja celebrado como um herói, ele também é caracterizado como implacável e depravado, o que se encaixa na descrição de Nimrod como um tirano guerreiro poderoso. Em partes da epopeia, Gilgamesh se encontra com Utnapishtim, um homem que sobreviveu a um dilúvio enviado pelos deuses construindo uma embarcação sob a orientação do deus Ea, buscando aprender sobre a imortalidade. A história de Utnapishtim apresenta notáveis semelhanças com a narrativa do dilúvio em Gênesis, sugerindo uma possível conexão entre Nimrod e Gilgamesh. Em outra parte da epopeia, Gilgamesh se propõe a matar a criatura que desencadeou o dilúvio, o que se alinha com o desafio de Nimrod a Deus. Embora não seja certo se os dois estão relacionados, as semelhanças tornam possível considerar alguma conexão entre Nimrod e Gilgamesh. Nimrod pode ter sido descrito como um gigante. Essa teoria é um tanto instável, mas algumas lendas e fontes sugerem que Nimrod era um gigante. Curiosamente, outros gigantes mencionados nas escrituras também vêm da linhagem de Cã, o avô de Nimrod. Por exemplo, os filhos de Anak mencionados em Números 13 são descritos como gigantes, como cananeus, são descendentes de Caminho Golias, um filisteu, pertencia ao grupo que, de acordo com Gênesis 10, 13, descendia da linhagem de Cã, que inclui o Egito. A lenda de Nimrod pode ter evoluído para o deus babilônico Marduk. Marduk era considerado o rei dos deuses babilônicos e o deus patrono da Babilônia. Ele era frequentemente retratado como um rei, caçador e guerreiro. Não é uma ideia absurda considerar que Marduk pode ter evoluído a partir da figura de Nimrod, o fundador de Babilônia. O nome semítico de Nimrod, lembrando, era Omarad ou Mrd, o que torna a mudança para o Marduk ou o Amarudo não implausível. Nimrod pode ter conhecido Abraão. Segundo a genealogia de Gênesis 11, cerca de 300 anos se passaram antes do nascimento de Abraão, que estava separado por várias gerações de seu antepassado Sem, filho de Noé. Enquanto isso, Nimrod era bisneto de Noé. Portanto, teoricamente, os dois poderiam ter coexistido. De fato, Gênesis 11 registra que as vidas extremamente longas que ocorreram antes do dilúvio continuaram, em menor medida, após o dilúvio. Sem e seus descendentes viveram cerca de 400-500 anos, de Gênesis capítulo 11 versículo 10 e 17.
Dado que não sabemos quantos anos Cã tinha quando gerou Cuxi, ou quantos anos Cuxi tinha quando gerou Nimrod, e considerando a longevidade das pessoas daquela época, não há razão para descartar a possibilidade de que Nimrod e Abraão possam ter vivido contemporaneamente. A literatura rabínica apoia essa ideia. Alguns textos judaicos afirmam que o ímpio Nimrod tentou e falhou em matar Abraão quando criança, devido a um sonho que previa que Abraão seria sua ruína. O que podemos aprender com Nimrod? Embora nunca possamos determinar com precisão quais partes da história de Nimrod são mitos e quais são fatos, podemos extrair uma lição importante. Ser poderoso ou valente nem sempre significa estar alinhado com a vontade de Deus. Ao longo da história, os reinos governados por líderes como Nimrod caíram, a Assíria cedeu à Babilônia, que por sua vez cedeu à Pérsia, e assim por diante. Por outro lado, o reino de Deus permanece eterno. Embora o nome de Nimrod seja lembrado na Bíblia como um homem poderoso, ele não é celebrado como um patriarca do reino de Deus, ao contrário de figuras como Noé, Abraão e Jacó, que podem não ter sido reis, mas seguiram a vontade de Deus. Nossa verdadeira força e valor emanam apenas de Deus. Agradeço a todos que assistiram ao vídeo até este ponto e os convido a compartilhar nosso canal com outras pessoas interessadas em aprofundar seu conhecimento das Sagradas Escrituras, línguas antigas e culturas antigas. Fiquem à vontade para sugerir outras figuras das Sagradas Escrituras que gostariam que abordássemos em futuros vídeos. Continuem acompanhando nosso conteúdo. Neste vídeo, que agora está aparecendo na sua tela final, até logo!